curiosidades do mundo animal. As joaninhas, animais da família Coccinellidae, são conhecidas no mundo todo por seu corpo arredondado e de cor avermelhada, cheio de belos pontinhos pretos. Existem muitos tipos de joaninhas, e cada um deles apresenta características físicas e curiosidades únicas. Quer saber quais são? Neste artigo de Perito Animal, falaremos das diversas espécies de joaninhas que existem, mencionando as mais populares, com nomes e fotografias. Também vamos te explicar se as joaninhas picam, como saber a idade e se elas nadam. Continue lendo e descubra tudo sobre as joaninhas. Também lhe pode interessar insetos voadores, nomes, características e fotos. Tipos de joaninhas. Informações gerais. As joaninhas são insetos coleópteros, ou seja, são besouros com uma casca colorida e pontos, geralmente negros. Essa coloração serve para avisar os predadores de que seu sabor é desagradável e, além disso, as joaninhas secretam uma substância amarela pestilenta quando se sentem ameaçadas. Desta forma, as joaninhas avisam a todos que querem comê-las que é melhor aproveitar para caçar outra coisa, porque não serão tão apetitosas ao paladar. Elas também usam outras técnicas, como fingir de mortas para passar despercebidas e permanecer vivas. Como resultado, as joaninhas têm poucos predadores. Apenas alguns pássaros ou insetos grandes se atrevem a comê-las. No geral, elas variam entre 4 e 10 milímetros e pesam cerca de 0,021 gramas. Esses insetos vivem quase em qualquer lugar da Terra, desde que haja vegetação abundante. Elas saem durante o dia para desenvolver suas atividades vitais, podendo ser vistas facilmente nas folhas, e quando chega a escuridão, elas dormem. Além disso, durante os meses frios elas realizam processos de hibernação. Em sua aparência se destacam, além de seu vestuário colorido, suas asas grandes, grossas e dobráveis. Deve-se notar que estes besouros passam por grandes mudanças ao longo de suas vidas, uma vez que realizam processos de metamorfose, de ovos a larvas e depois de larvas a joaninhas adultas. As joaninhas são animais carnívoros, então, geralmente se alimentam de outros insetos, como tatu-bola, lagartas, ácaros e, especialmente, pulgões. Isso faz desses besourinhos um inseticida natural. Limpam os parques e jardins naturalmente de pragas como os pulgões, sem a necessidade de usar produtos tóxicos para o meio ambiente. Em relação ao seu comportamento, joaninhas são insetos solitários que gastam seu tempo procurando por recursos alimentares. No entanto, apesar dessa independência, as joaninhas se juntam para hibernar e, assim, se proteger todas juntas do frio. Espécies de joaninhas. Existem muitos tipos de joaninhas. Na verdade, cerca de 5.000 espécies. Amarelas, laranjas, vermelhas ou verdes, com todos os tipos de padrões e até sem eles. A variedade é imensa. A seguir, falaremos sobre algumas das espécies de joaninhas mais comuns. Tipos de joaninha. Joaninha de 7 pontos. Coccinella septempunctata. Esta espécie é uma das mais populares, principalmente na Europa, com 7 pontos pretos e asas vermelhas. Este besouro é encontrado onde existem pulgões, como jardins, parques, áreas naturais, etc. Da mesma forma, esse tipo de joaninha é distribuída em uma grande diversidade de lugares no mundo, mas a maior área de distribuição ocorre na Europa, Ásia e América do Norte. Tipos de joaninha. Joaninha de 2 pontos. Adalia bipunctata. Esta joaninha se destaca na Europa Ocidental e é caracterizada por ter apenas 2 pontos pretos e seu corpo vermelho. Deve-se notar que existem alguns espécimes pretos com 4 pontos vermelhos, embora sejam muito difíceis de ver na natureza. Como muitas outras espécies de joaninhas, a de 2 pontos é utilizada em muitos lugares para controlar pragas de pulgões. Tipos de joaninha. Joaninha de 22 pontos. Psilobora vigintiduapunctata, uma cor amarelo brilhante a diferencia das outras, ao mesmo tempo em que apresenta uma enorme quantidade de pontos, exatamente 22, de cor preta, pernas e antenas num amarelo mais escuro e um tamanho um pouco menor que as outras, de 3 a 5 milímetros. Em vez de comer pulgões, esta joaninha se alimenta de fungos que surgem nas folhas de muitas plantas. Portanto, e sua presença em jardins deve alertar de que as plantas têm fungos, o que pode debilitar muito um jardim. Tipos de joaninha. Joaninha negra. Isosmomus quadripostulatus. Esta joaninha se destaca por sua cor preta brilhante com pontos vermelhos, laranjas ou amarelos, alguns maiores que outros. No entanto, a cor é bastante variável, sendo capaz de mudar com o passar do tempo. Também se alimenta principalmente de pulgões e outros insetos,
e é distribuída pela maior parte da Europa. Tipos de joaninha. Joaninha rosa. Cleomegila maculata. Esta bela joaninha mede entre 5 e 6 milímetros em forma oval, e tem 6 manchas escuras em sua asas cor-de-rosa, avermelhadas ou laranjas, e 2 grandes pontos negros triangulares na parte de trás da cabeça. Endêmica na América do Norte. Esta espécie é abundante em cultivos e áreas verdes, onde os pulgões são abundantes, pois são grandes predadoras desses e de outros insetos e aracnídeos, como os ácaros. Tipos de joaninha. Curiosidades. A seguir, te deixamos uma lista com 14 curiosidades sobre os tipos de joaninha que existem. As joaninhas são vitais para o equilíbrio ecológico. Uma única joaninha pode se alimentar de 1000 presas em um único verão. Ponto e vírgula. Elas podem botar até 400 ovos em uma única postura. Sua expectativa de vida é de cerca de 1 ano. Embora algumas espécies cheguem aos 3 anos de vida, não é possível determinar a idade pelo número de pontos em seu corpo. No entanto, as manchas de seus corpos perdem a cor com o passar do tempo. O sentido de olfato está nas pernas. As joaninhas podem morder, uma vez que possuem mandíbulas, mas estas não grandes o suficiente para poder causar algum dano aos humanos. Os machos são menores que as fêmeas. Durante a etapa de larva, as joaninhas não são tão bonitas. Elas são compridas, escuras e, normalmente, cheias de espinhos. Quando são larvas, elas têm um apetite tão grande que podem chegar ao canibalismo. Em média, uma joaninha bate as asas 85 vezes por segundo quando voa. Embora alguns besouros saibam nadar, as joaninhas não conseguem sobreviver muito tempo quando caem na água. Em vez de fazê-lo de cima para baixo, as joaninhas mordem de um lado para o outro. Em alguns países, como Suíça e Irã, são um símbolo de boa sorte. Você sabia também que as joaninhas fazem parte da alimentação do dragão barbudo? Isso mesmo. As joaninhas servem de alimento para várias espécies de répteis, como é o caso do dragão barbudo. Se deseja ler mais artigos parecidos a tipos de joaninhas, características e fotos, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal.